Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no Salmo de número 13. Salmo de número 13. O texto vai ser projetado na versão que eu vou ler. Os irmãos fiquem à vontade para acompanhar nas suas Bíblias também. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, nós já lemos a tua palavra, Senhor, e agora quando nós vamos colocar o nosso coração nela para refletir, ó Deus, naquilo que o Senhor tem a nos falar, que o Senhor possa iluminar, ó Deus, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, e que o Senhor possa, por graça e misericórdia, usar a minha vida, Senhor, para falar, ó Deus, aos meus irmãos da tua parte essa noite. Que haja, ó Deus, um pão espiritual na minha vida e na vida dos meus irmãos através da palavra, Senhor, hoje. Essa, ó Deus, é minha oração, esse é nosso desejo. No nome santo e poderoso de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, recentemente nós tivemos a primeira vigília de 2024 aqui na nossa igreja. Quem participou? Levanta a mão da vigília, sim. Glória a Deus. Eu participei também, não estava aqui, mas estava em casa, acompanhando tudo online. Nessa vigília, nós tivemos algumas dinâmicas de grupo, os irmãos vão lembrar, e uma dessas dinâmicas propunha que os participantes avaliassem a vida de oração da igreja. Estão lembrados? Desse uma nota, de 0 a 10 sobre o quanto a nossa igreja incentiva e valoriza a oração. Eu fiquei muito feliz porque, graças a Deus, a avaliação dos irmãos aqui foi a melhor possível. Todos os grupos reconheceram que se alguém da nossa igreja ora pouco ou não tem vida de oração, é por culpa da própria pessoa e não por culpa da igreja. De fato, meus irmãos, nós valorizamos muito e incentivamos uma vida de oração excepcional, acima da média, acima do comum, porque nós cremos de fato no poder da oração. Nós cremos no poder da oração para transformar a nossa vida enquanto oramos. Cremos no poder da oração para nos tornar mais próximos, mais íntimos de Deus. E no poder da oração também para gerar mudança, para gerar transformação na vida daquelas pessoas pelas quais nós oramos, pelas quais nós intercedemos. Eu não sei se todos os irmãos aqui estão no grupo da Torre de Oração. Se você não está, deveria estar, Silvio? Se você quiser participar, fale com o Silvio no final do culto. Mas hoje o Silvio compartilhou uma imagem que tinha uma frase muito interessante sobre oração. Dizia assim: ore como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Interessante, né? Ore como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. E eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio que a vitalidade, a força, o brilho da minha vida depende do tempo que eu passo em oração na presença do Senhor. Afinal de contas, a Bíblia fala que a verdadeira e abundante vida vem de quem? Vem do Senhor Jesus. E nós nos conectamos com Jesus em oração por intermédio do Espírito Santo. Contudo, nós somos seres humanos, não é verdade? Tem algum alien aqui, algum anjo que eu não identifiquei? Ninguém, né? Todos nós somos, alguns parecem alien, né? Tipo eu, Mateus, né? Mas o resto, todo mundo é ser humano.
Brincadeira, meus irmãos. Como seres humanos limitados e imperfeitos, o exercício da oração, o exercício de nós levarmos a Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades, nem sempre é algo pacífico, nem sempre é algo que envolve apenas sentimentos bons. Uma das crises, meus irmãos, que surge na nossa vida de oração é justamente quando nós estamos orando por um motivo já há um certo tempo, por um período prolongado, e Deus parece não nos ouvir. Deus parece não responder. Parece que a gente entra no nosso quarto, fecha a porta, ora, e a nossa oração bate no teto e cai no chão, não chega até Deus. Eu passei, meus irmãos, por uma experiência dessa algumas semanas atrás, especialmente durante os meus piores momentos da crise da gota, quando doía, que eu não estava aguentando mais. A gente fica mais crente nesses momentos, né, meus irmãos? E eu orei muito durante esse tempo, eu clamava, orava ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu creio no Teu poder. Eu creio que para o Senhor basta uma palavra, basta um toque. Se o Senhor quiser me curar agora, eu vou ficar curado e vou sair pulando daqui desse sofá. A gente fica até meio pentecostal, né? Quando está com dor e precisa clamar ao Senhor. E aí, meus irmãos, eu me levantava depois de orar e eu percebia que a dor estava exatamente da mesma forma, não tinha mudado nada. E eu confesso para vocês que alguns momentos na minha angústia, eu cheguei a perguntar para Deus: Senhor, até quando? Quanto tempo mais vai durar isso que eu estou passando? Hoje nós daremos continuidade à nossa série de mensagens que está aí na tela, a série Um Salmo Para. E hoje, meus irmãos, com base no Salmo de número 13, eu quero falar com você sobre o tema Um Salmo para quando Deus parecer não responder às nossas orações. Eu quero dar destaque à palavra parecer, porque é justamente isso que acontece. A impressão, a sensação é nossa. Parece que Deus não responde. E essa foi a conclusão que o próprio Davi chegou quando a gente analisa esse Salmo de número 13. Se você prestou bem atenção na leitura e observar bem, esse Salmo ele é uma gangorra de emoções, percebeu? Vai de 0 a 100 em 5 segundos. Ele começa num tom depressivo, ele começa num tom triste, ele começa num tom angustiado, num tom preocupado, num sentimento de abandono, e em alguns poucos versículos ele passa desse sentimento à esperança e ao louvor a Deus. Os versículos 1 e 2 dizem assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Essa expressão, até quando, ela nos mostra, meus irmãos, nos mostra o sentimento de um homem que estava diante de uma situação insuportável ou insustentável na sua vida. É como se Davi dissesse assim: eu não aguento mais ser esquecido pelo Senhor. Eu não aguento mais que o Senhor esconda o seu rosto de mim. Eu não aguento mais a minha alma se debatendo no meu interior e a tristeza tomando conta do meu coração. Eu não aguento mais ver o meu inimigo se exaltando sobre mim. Na história de Davi, meus irmãos, que foi o escritor desse salmo, depois dele ter sido escolhido e ungido por Samuel, dentre os seus muitos irmãos, o mais improvável entre todos os irmãos, ainda demorou alguns anos até que a coroação de Davi como rei finalmente acontecesse. E durante esses anos, a palavra de Deus vai nos mostrar que Saul, ele perseguiu duramente a Davi. Se você ler 1 Samuel 18, versículo 6, até a morte de Saul, em 1 Samuel 31, 4, verá que esse foi um período difícil. Esse foi um período muito delicado na vida de Davi. Esse era um contexto de ódio, esse era um contexto de perseguição contra ele,
um contexto onde muitos homens literalmente o caçavam para tirar a sua vida. O Salmo 13, 1 e 2 é a expressão muito sincera daquele que foi um homem segundo o coração de Deus, mas que nesse momento, meus irmãos, era um homem que não aguentava mais conviver com aquela situação. Era um homem que clamava continuamente ao Senhor, mas a sua sensação era que Deus estava distante, a sua sensação era que Deus o havia abandonado. E essa sensação de abandono, a gente percebe, como eu falei, ela vai passando no decorrer do Salmo. Progressivamente, a partir do versículo 3, nós vemos os questionamentos de Davi cessando e nós vemos a confiança voltando ao seu coração. E objetivamente, o Salmo nos mostra Davi fazendo 3 coisas. Como bom presbiteriano, 3 coisas que eu e você também devemos fazer quando nós estamos com o sentimento de que Deus parece não ouvir as nossas orações. A primeira coisa que Davi faz é um tanto quanto óbvia, e eu e você precisamos fazer também. Ele continua a orar, meus irmãos. Ele não para de orar. Apesar dos seus sentimentos conflituosos, a fé que Davi tinha no seu coração, fé que, segundo a Escritura, foi dada pelo próprio Deus e é sustentada pelo próprio Deus, continua presente ali. Quando parece que Deus não o ouve, não o escuta, Davi insiste, meus irmãos. E ele não desiste em colocar a sua oração, o seu pedido diante do Senhor. Olha o que ele faz nos versículos 3 e 4. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Esta era a sua prece. Esse era o seu pedido contínuo. Afinal de contas, pelo contexto, como eu falei, queriam tirar a sua vida. E ele clama, meus irmãos, para que Deus não permitisse que isso acontecesse, para que o Senhor não deixasse que os seus inimigos prevalecessem contra ele. Meu irmão, minha irmã, há orações, pedidos que nós fazemos a Deus, que muitas vezes são respondidas pelo Senhor depois de muito tempo. Algumas orações que nós podemos fazer podem ser respondidas pelo Senhor até mesmo anos depois de terem sido feitas. Se Deus nos respondesse sempre no tempo que a gente quer, certamente o Senhor Jesus não tinha contado a parábola do juiz mau e da viúva lá em Lucas 18, que teve a sua causa atendida pelo juiz justamente por ser insistente, justamente por não desistir de pedir. E o próprio Senhor Jesus, ao contrário de outras parábolas, ele deixa claro para nós que a lição daquela era a de que seus discípulos deveriam orar sempre, sem desistir, orar sempre, sem esmorecer, porque ao contrário daquele juiz que é mau, o nosso Deus é bom. E ele sabe dar coisas boas aos seus filhos. Os biógrafos de Santo Agostinho, um dos pais da igreja, um dos homens mais importantes para a nossa teologia, meus irmãos, os seus biógrafos dizem que a sua mãe, uma mulher chamada Mônica, orou por 33 anos pela sua conversão. Já pensou? 33 anos orando pelo seu filho. Ele havia sido crente enquanto criança, enquanto adolescente, mas se desviou na juventude. E a sua mãe dobrava o seu joelho em oração. E fez isso por 33 anos, até que ele se convertesse e voltasse ao Senhor. Algumas fontes extra-bíblicas, a palavra de Deus não diz isso, mas algumas fontes extra-bíblicas dizem que Ana orou por 19 anos até ficar grávida de Samuel. 19 anos orando. Agora eu pergunto para você, quantos testemunhos você já ouviu na sua vida? De pessoas que oraram por algum motivo durante muitos anos e um dia foram respondidas pelo Senhor? Ora, meus irmãos, eu já ouvi diversos testemunhos de mulheres que oraram a vida toda pelos seus maridos
e na velhice viram os seus maridos se convertendo, ou orando pelos seus filhos, assim como Mônica, ou orando para que algum familiar abandonasse algum vício, e orou, e orou, e orou por semanas, por meses, por anos a fio, até que um dia o Senhor respondeu a sua oração. Meus irmãos, algumas orações Deus responde na hora. Certamente você já teve experiências de clamar ao Senhor e no mesmo instante ver Deus agindo, ver Deus respondendo a sua oração. Mas outras orações, meus irmãos, Deus nos coloca em modo de espera. Deus nos coloca em modo de aguarde. Ele não nos abandona, Ele não se afasta de nós, Ele só nos coloca em espera, meus irmãos. E o tempo de espera pela resposta e pelo agir de Deus é uma escola para nós. É pedagógico, meus irmãos. É possível, pare para pensar sobre isso, é possível que nós nos tornássemos filhos mimados de Deus se o Senhor nos desse tudo o que a gente pedisse na hora que a gente quisesse. Não é verdade? Talvez eu e você nos tornaríamos filhos rebeldes, filhos mimados, como a gente vê algumas crianças, alguns adolescentes hoje em dia. É por causa, meus irmãos, disso, que em algumas situações da nossa vida, Deus nos matricula na escola do sofrimento. Deus nos matricula na escola do espere, do aguarde. E Ele faz isso, meus irmãos, para nós aprendermos, para nós amadurecermos e para nós crescermos como discípulos de Cristo, nos tornando assim mais parecidos com o Senhor. Imagina o tamanho da fé de uma mãe que ora 33 anos consecutivos pela conversão do seu filho. Imagina o tamanho da fé dessa mãe. Imagina o tamanho do seu amor por Deus, da sua confiança no Senhor. Quando Deus não nos responde a hora que nós pedimos, é porque o Senhor está nos chamando à confiança, à entrega e à dependência. Davi, meus irmãos, ele entende isso no Salmo. E é justamente por isso que ele não desiste de clamar. E é por isso que ele reafirma algo fundamental em Deus no versículo 5, quando ele fala: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na sua salvação. A segunda coisa que esse salmo nos ensina, quando Deus parece não responder, é: confie na graça de Deus e não deixe que as circunstâncias da vida roubem a alegria da maior bênção que o Senhor deu para mim e para você um dia. Queridos irmãos, enquanto nós continuamos insistentemente pedindo ao Senhor aquilo que a gente precisa, nós podemos descansar e confiar na sua maravilhosa graça. Graça é dom, graça é presente merecido da parte de Deus. Por mais que Davi tivesse naquela situação, ele reconhece que graça é algo que jamais faltaria para ele. Agora vamos pensar junto. Talvez Davi não tivesse percebido, mas ele estava já cercado pela graça de Deus, mesmo naquela situação. Graça que o protegia, graça que o sustentava. Afinal de contas, há quantos anos ele estava fugindo de Saul? Há quantos anos ele estava fugindo dos seus inimigos? E mesmo diante daquela situação, ele estava vivo, ele estava de pé. E aquilo certamente vinha das mãos do Senhor. Independente de nós termos a resposta das nossas orações dada por Deus, nós devemos a todo momento declarar que nós confiamos na graça do Senhor. Mesmo diante da enfermidade, dos problemas familiares, da escassez de recursos, do desemprego, em toda e qualquer situação da nossa vida, nós podemos confiar e nós podemos descansar na graça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai nos dizer que Deus é fiel e que Ele não permite que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. E é a graça de Deus, meus irmãos, que nos ajuda a passar e a vencer toda a provação, independente do tempo que ela perdure.
Outra coisa importante que Davi fala: nós não podemos deixar que as circunstâncias roubem a alegria da nossa salvação. Eu não sei se você já viu, é muito comum em rede social as pessoas colocarem: o melhor de Deus virá para a sua vida, aguarde o melhor de Deus chegando para você. Ora, meus irmãos, o melhor de Deus já não veio para nós? O melhor de Deus não é Cristo? O melhor de Deus não é a cruz? O melhor de Deus não é a salvação? O melhor daquilo que Deus podia nos dar, a maior bênção, Ele já nos deu na cruz em Cristo, meus irmãos. Nós estamos salvos no Senhor, e a nossa salvação deve ser a base, deve ser a fonte da nossa mais alta alegria. Ainda que Deus não nos responda, ainda, por exemplo, que nós estejamos num leito de hospital, clamando pela nossa vida, mesmo assim o coração do crente deve estar cheio de alegria, porque ele pertence ao Senhor, é salvo pelo Senhor, a sua vida está nas mãos de Cristo, e o Senhor nos promete que dali ninguém pode nos tirar. Nenhuma circunstância da nossa vida deve roubar a alegria do coração daqueles, meus irmãos, que estão esperando aquilo que Cristo tem preparado, aquilo que Cristo tem reservado para nós. Eu estou com a conta no vermelho, mas eu tenho Cristo. Eu estou passando por lutas no meu casamento, mas eu tenho Cristo. Eu estou com dores insuportáveis no meu pé, mas eu tenho Cristo. Meu irmão, minha irmã, por favor, não seja uma pessoa triste, não seja uma pessoa rabugenta, uma pessoa carrancuda por causa das circunstâncias dessa vida. O crente é feliz, o crente é alegre, o crente é sorridente, o crente é animado, o crente é esperançoso, o crente experimenta a paz independente das circunstâncias, porque nós temos Jesus. E Deus certamente não quer que nada nesse mundo roube a alegria da nossa salvação. Amém? Por fim, a terceira coisa que Davi nos ensina, quando Deus parece não responder, é que não podemos deixar de louvá-lo em resposta ao bem que continuamente Ele nos faz. Versículo 6: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Lembra do Davi lá dos 2 primeiros versículos? Até quando, Senhor? E ele termina dizendo: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Você crê que Deus é bom o tempo todo, independente do que venha acontecer na sua vida? Você crê que Deus é bom o tempo todo? Ora, meus irmãos, se Deus é bom o tempo todo há motivos para louvá-lo, há motivos para bendizê-lo. Talvez uma oração sua não esteja sendo respondida, e talvez você esteja tão focado e tão angustiado, amargurado por causa disso, que você está deixando de ver as incontáveis outras bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, as incontáveis outras orações que o Senhor tem ouvido. E ainda, olha que coisa maravilhosa da parte de Deus, mesmo das coisas que você não ora, mesmo naquilo que você não pede, mesmo assim Deus é tão bom que Ele nos abençoa com isso. Com toda a sorte de bênção, Deus abençoa a nossa vida. Não deixe que a angústia, não deixe que a preocupação ou a desesperança tire os louvores que Deus merece dos seus lábios. Amém? Não permita que isso aconteça. O Salmo 33, versículo 1 diz que Deus espera o louvor daqueles que são retos de coração, daqueles que são justos, daqueles que lhe pertencem. Não retenha aquilo que você deve a Deus. O Salmo 22, 3 diz ainda que Deus habita no meio dos louvores. Olha que coisa maravilhosa. Quando você louva, quem que você encontra? Você encontra aquele que habita no meio dos louvores. Você encontra o próprio Deus. E quando há o encontro nosso com o Senhor, meus irmãos, não tem como permanecer o mesmo.
Deus nos transforma, Deus nos renova, Deus nos dá novo ânimo, Deus nos dá novo fôlego para a gente continuar clamando. Amém? Concluindo, para a gente lembrar, quando Deus parecer não responder suas orações, primeiro, não desista de orar. Segundo, confie na sua graça e se alegre na sua salvação. E terceiro, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas incontáveis bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Lembra da minha experiência relatada no início da mensagem? De como eu estava com dor e eu orei clamando para que o Senhor me curasse instantaneamente, de forma milagrosa? Eu já adiantei no começo, né? Mas Deus, meus irmãos, Ele decidiu não me curar. Mas eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor nesse momento. Porque quando eu levantei, pisei no chão e eu vi que ainda estava doendo bastante, na mesma hora o Espírito Santo trouxe à minha mente e ao meu coração 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Desde então o Senhor está me curando. O Senhor está trabalhando na minha vida. E desde o começo da minha crise, meus irmãos, Deus me chamou e tem continuado a me chamando dia após dia a confiar nessa graça que é suficiente, a confiar nessa graça que basta. E como disse Paulo nesse mesmo texto, se a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então eu me gloriarei nisso, porque quando sou fraco, é aí que sou forte. Quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Essa, meus irmãos, é uma das lições que nós jamais aprenderíamos se Deus nos respondesse sempre no nosso tempo. Que o Senhor assim abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Eu quero convidar você a orar. Não tem como, né, a gente pregar sobre oração e não terminar orando, né? O que você tem clamado há tanto tempo que Deus parece não te ouvir? Que Deus parece não responder? Queria que a gente exercitasse aquilo que a gente aprendeu hoje. Eu quero convidar você a reapresentar diante de Deus o seu pedido, a declarar diante do Senhor que você confia na graça dEle, vai se alegrar na salvação, independente se Ele responda ou não o que você quer. Eu quero que você termine essa oração com palavras de louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos fazer isso? No seu lugar, feche seus olhos, nós vamos orar.